Chegamos então com mais um correspondente médico. A gente quer a sua participação sempre, hein? Um dos assuntos do dia é catarata. Você tem alguém na sua família que sofre desse mal? Você tem alguma dúvida? Você pode conversar com a gente pelo Twitter, #correspondente médico. Deixa sua mensagem, sua pergunta, no fim marca a gente. Ou também pelo Instagram da CNN Brasil. E não sou eu que vou responder, lógico, todas essas questões, não é, doutor Fernando Gomes? Eu só tenho a missão de fazer perguntas, porque a fonte da nossa informação é doutor Fernando. Bem-vindo, como sempre, doutor. Obrigado, Elisa. É isso mesmo, pessoas instruídas vivem melhor e a gente está aqui para trabalhar para vocês que nos assistem diariamente. Ótimo, informação é prevenção sempre. Primeiro assunto também já é bem importante e chama muito a atenção de muita gente, principalmente por causa do tamanho da possibilidade de perder a vida para esse mal, que é o AVC. É um mal que atinge cerca de 17 milhões de pessoas em todo o mundo a cada ano. É muita gente e causa cerca de 6 milhões de mortes. Pois é, o AVC. Ele é considerado pela Organização Mundial de Saúde uma das 5 maiores causas de morte em todo o planeta. E agora, e é por isso que a gente está trazendo para vocês esse dado, um estudo tentou identificar quais seriam as causas do AVC. Eles analisaram em 32 países mais de 13 mil casos de AVC. Doutor Fernando Gomes, primeiro, o que é exatamente o AVC, né, para a gente deixar sempre bem explicado, e o que exatamente esse estudo descobriu? O AVC é o acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico, é uma doença neurológica que acontece devido ao entupimento ou ruptura de um vaso que leva sangue oxigenado para dentro do órgão-alvo, que no caso é o próprio cérebro. E a gente já sabe, né, Elisa, que existem diversos fatores de risco para que isso possa vir a acontecer e provocar essa interrupção da circulação de sangue. Tem relação com o tabagismo, tem relação com a pressão alta, tem relação com diabetes, com a aterosclerose, e assim sucessivamente. Mas, na verdade, esse estudo ele mostra uma coisa muito diferente de tudo que a gente vem observando, Elisa. Doutor Fernando, e aí no telão já aparecem alguns gatilhos para o AVC. Logo já me chamou a atenção a questão da raiva, não é? Porque há algumas pessoas que não se conectem tanto com isso ou outras que não acreditam que uma questão emocional pode vir a resultar num AVC. De que maneira exatamente isso está conectado com esse acidente vascular? Foi observado nesse estudo é que emoções que aconteceram até mais ou menos 1 hora antes do evento do próprio acidente vascular encefálico acontecer, como a raiva e a tristeza, ocorreram em cerca de 1 em cada 11 pessoas que foram envolvidas nesse estudo, mostrando que existe uma relação direta entre as nossas emoções e a existência, ou pelo menos o deflagrar de um problema que está embutido dentro do corpo da pessoa. Provavelmente isso acontece porque a gente sabe que existe uma coisa chamada sistema nervoso autônomo simpático que libera adrenalina em momentos como esse, e isso pode impactar no funcionamento do próprio aparelho cardiovascular, com o aumento da pressão arterial, levando a algumas instabilidades e favorecendo, então, por exemplo, o desprendimento de uma placa de ateroma ou então obstrução de vaso ou ruptura de um aneurisma. Doutor Fernando, eu estou caçando aqui mais uma vez os dados que nós trouxemos. Disse que é um mal que atinge cerca de 17 milhões de pessoas anualmente e que pode tirar a vida de 6 milhões de pessoas. Quando a gente pensa nessas questões do AVC, tem muita gente que pergunta sobre ser ou não genético, não é? Se meu pai teve AVC, será que eu posso ter? Minha mãe teve AVC, será que eu posso ter? Até que ponto a gente já pode nascer predisposto a ter esse tipo de acidente? Olha só, Elisa, existem doenças que são realmente herdadas e são congênitas. Por exemplo, um aneurisma cerebral, uma malformação arteriovenosa, mas inclusive essas e muitos outros acabam, na verdade, surgindo devido ao nosso estilo de vida. Então a gente sabe que se você tem alterações, por exemplo, nas gorduras do sangue, e aqui eu estou me falando do colesterol, você aumenta a predisposição do indivíduo a ter aterosclerose e isso pode levar, na verdade, a pessoa a ter o AVC. Ou então, se a pessoa não se cuida, não diagnostica, tem pressão alta e não tem os seus níveis controlados, ela, na verdade, se coloca numa situação de risco. Ou se tem um distúrbio do metabolismo da glicose, como, por exemplo, o diabetes, e não cuida, pode haver alteração nos vasos, nos pequenos vasos que levam sangue até o cérebro e também deflagrar o AVC. Mas uma coisa interessante, Elisa, é que a gente sabe que, por exemplo, a atividade física protege o indivíduo de ter eventos vasculares como esse. Mas nesse estudo foi encontrada uma coisa interessante também. 1 em cada 20 pessoas referiram
na verdade, apresentaram exaustão física, algum exercício extenuante ou algum esforço físico que é maior do que o normal, pelo menos 1 hora antes também do acidente vascular cerebral acontecer. É lógico que isso aqui não proíbe, aliás, muito pelo contrário, o indivíduo de fazer atividade física, mas são gatilhos que são extremamente importantes de se levar em consideração. Muito bom que nós tenhamos acesso a esse tipo de estudo. Os estudos sempre ali desvendando alguns mistérios, não é, doutor? Trazendo sempre novas respostas e indicando novas perguntas também, não é? Porque por meio de um estudo, novas perguntas aparecem, aí os pesquisadores também vão se dedicando a isso. Tem uma pergunta muito básica, e eu sei que para algumas pessoas pode parecer óbvio, mas para outras nem tanto. Derrame e AVC, doutor Fernando, a gente está falando da mesma coisa? Da mesma coisa, derrame é uma forma popular de se referir ao acidente vascular cerebral que, quando a gente pensa na própria anatomia do que tem dentro da caixa craniana, até deveria se chamar acidente vascular encefálico, porque o cérebro mais o tronco cerebral e o cerebelo, que é a parte posterior que tem dentro da nossa cabeça, na verdade são denominadas de encéfalo. Então, qualquer interrupção de vaso dentro desse sistema anatômico que eu estou falando para você, então recebe o nome de acidente vascular encefálico. Mas AVE, AVC e derrame são tudo a mesma coisa. Respondido então pelo Dr. Fernando Gomes, mande sua pergunta para a gente, #correspondente médico. E o próximo assunto vem com ali um punhado de polêmica, viu? Qual seria o ideal quando você consome bebida alcoólica? O que exatamente é o limite? O que seria exatamente bom para a sua saúde? Tem gente que fala, se eu tomo lá uma taça de vinho todas as noites, pode me fazer bem. Será que faz bem? O tal do copinho de cerveja, por exemplo. Sair com os amigos, só vou tomar um chopp, tá tudo bem, tá tudo em paz. Será que tá tudo em paz quando a gente observa o nosso coração? A Federação Mundial do Coração divulgou um comunicado para tentar responder a essas perguntas. De acordo com a entidade, os estudos que falam que o álcool pode fazer bem para o coração têm alguns erros. O documento diz que não existe quantidade de álcool que faça bem para o coração e que os possíveis benefícios são menores do que os riscos da bebida para o nosso órgão tão querido e necessário, que é o nosso coração, doutor Fernando Gomes. Bom, é um estudo, é um levantamento de dado que sugere uma perspectiva diferente em relação a essa interpretação, não é, doutor? De até que ponto pode fazer bem, de até que ponto pode fazer mal. O senhor pode mostrar para a gente, por favor, quais são os riscos do álcool para o coração? Sim, vamos lá. O que a gente sabe é que existe uma correlação entre o álcool, independente do nível que ele seja consumido, com a doença arterial coronariana, a manifestação da insuficiência cardíaca, pressão alta, hipertensão arterial e até mesmo a ruptura de aneurisma e acidente vascular cerebral. Esse estudo ele vem para colocar alguns pingos nos is. Por exemplo, o que está sendo dito é que o álcool não pode ser prescrito como um remédio para se evitar ou se promover a saúde do coração. Então, é lógico que existe todo aquele conceito, olha, se você tomar uma taça de vinho ou então tomar um chopinho uma vez por semana, você vai estar protegendo a sua saúde. O que esse estudo traz, olhando a substância química, o álcool, correlacionando com a saúde do coração, ele, na verdade, mostra que não existem níveis seguros que se possa fazer essa afirmação. Só que a vida da gente, né, Elisa, ela é um pouquinho mais complexa do que simplesmente dados e números que mostram pra gente. Porque você pode imaginar o seguinte, no estudo anterior que a gente falou, nós mostramos uma correlação entre sensação de tristeza e raiva momentos antes do acidente vascular cerebral acontecer. O que eu quero dizer com isso? Se de repente o fato de celebrar com amigos te traga para um nível mais de satisfação pessoal, de tranquilidade, talvez você esteja sendo protegido. Por isso que é tão difícil, na verdade, você passar dados tão contundentes dessa maneira. Mas o grande alerta que fica aqui é que não existem níveis seguros para que você possa afirmar que o álcool funcione como um remédio. Olha, tome uma bebida porque isso vai fazer bem para o seu coração. Na verdade, é bem isso que está sendo dito. Bom seria se nós tivéssemos essa resposta com exatidão, não é, doutor Fernando Gomes? Tá aqui seu RG e a gente já quer te contar que você pode fazer tais coisas na sua vida, cuidado com muito sal, cuidado que você tem uma predisposição. A gente não tem esse tipo de resposta, né? E quando o senhor mostra essa lista de informações, doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, eu fiquei pensando o seguinte... Seria o álcool responsável por desencadear esses males ou, de repente, a pessoa já tem uma predisposição e aí, quando somado ao álcool,
pode desenvolver um pouco mais? É complexo, não é, doutor, conseguir responder isso com exatidão? Sim, geralmente acaba essa informação vindo toda misturada e quando a gente observa o estilo de vida da pessoa, isso precisa ser levado em conta sempre. Mas a grande informação que fica quando a gente traz um dado como esse é o seguinte: se você tem o hábito de ingerir bebida alcoólica, bom, faça com moderação. Se você nem sequer nunca experimentou e não tem vontade, enfim, continue nesse caminho porque os trabalhos não mostram que existe um efeito de fato protetor. Pois é, doutor, até aproveitando que a gente está nesse assunto, falando algo particular, eu sempre tive ali uma restrição com esses excessos, né, de consumo de álcool, porque eu acredito que tem de ser consciente e qualquer excesso nunca é bom para a nossa saúde. E quando eu fui colocada para o desafio de fazer um programa especial sobre vinho, eu pude mergulhar na rotina das pessoas que degustam um tipo de álcool, que é o vinho. E aí, mergulhando nisso, eu consegui entender a diferença entre degustação e excesso. Que uma coisa é você conseguir degustar uma bebida de maneira moderada e viver aquele momento da bebida, conversando e eventualmente tomar algo, do que exatamente tomar várias garrafas, né? Que existe um mundo muito diferente entre isso. E o senhor algumas vezes já falou, por exemplo, sobre a tal da tacinha de vinho, que tem gente que tem o hábito e acredita que isso pode ser muito, muito bom para a saúde. Para quem acredita nesse ponto de vista, que tipo de benefício, doutor, tomar, a gente está falando aqui socialmente, né, gente, ou com algum limite ou com degustação, ninguém está falando de excesso, porque álcool pode causar um baita de um problema e destruir famílias, né? A gente tem de deixar isso bem separado. Quando a gente fala de algum benefício, que benefício exatamente essa tal dessa tacinha de vinho pode trazer? Se o senhor puder nos falar Sim, por exemplo, só para a gente lembrar disso? Você pode, na verdade, proteger a sua vida do ponto de vista de longevidade. Existem trabalhos científicos anteriores a esse, que, na verdade, é mais novo, dizendo que não tem nível seguro de consumo, fazendo correlação do hábito da dieta do Mediterrâneo com a longevidade e proteção, por exemplo, da demência. A gente sabe que dentro desse cardápio da dieta do Mediterrâneo é incluso uma taça de vinho tinto por dia, mostrando que existiria sim uma proteção para a saúde do corpo físico, do coração e principalmente impactando em mais anos de vida. É lógico que as informações vêm, bom, vocês estão vendo aqui, né, com a realidade da pandemia, às vezes alguns ajustes, algumas mudanças vão acontecendo porque novos dados são descobertos, mas o que sempre impera, pelo menos quando a gente está falando de saúde, é o bom senso. Então você falou muito bem, Elisa, o caminho do meio. Então você degustar, por exemplo, um vinho, desfrutar principalmente esse momento com a sua família, com os seus amigos, com moderação, é lógico que isso vai trazer para você benefícios de ordem emocional. E cruzando com aquele estudo anterior, você percebe o quão importante é ter saúde emocional. Você evitar momentos de raiva, momentos de tristeza, ou pelo menos saber lidar com eles de uma forma melhor. Muito bom, tá tudo interligado, não é, doutor Fernando? A gente segue por aqui compartilhando com vocês informações de saúde, neste que é o correspondente médico. Agora a gente fala de uma relação entre a saúde dos olhos e a saúde mental. Inclusive, já chegou até pergunta aqui, hein, doutor Fernando, do Jorge. O que provoca a catarata? O que faz surgir a catarata? Calma lá, Jorge, que o doutor Fernando já está com essa resposta prontíssima para vocês. Por que a gente está trazendo esse assunto, dessa relação da catarata com o Alzheimer? Aqui no Brasil, a estimativa do Ministério da Saúde é que entre 120 mil e 150 mil pessoas são diagnosticadas com catarata por ano. E um estudo nos Estados Unidos descobriu que a cirurgia de catarata pode estar ligada à redução de casos de demência e de casos de Alzheimer. Doutor Fernando Gomes, por essa não esperávamos. Mas vamos por partes, então. O que exatamente é a catarata? Elisa, o nosso olho ele parece uma câmera fotográfica. E existe uma lente natural chamada cristalino. Com o decorrer do tempo, com o processo de envelhecimento e até mesmo com causas genéticas muitas vezes envolvidas, essa lente ela pode sofrer um processo de opacificação. Então, ela deveria ser translúcida para passar toda a informação luminosa até chegar na retina, que fica atrás do globo, que na verdade acaba fazendo interface com o nosso sistema nervoso, levando a informação elétrica até a região posterior do cérebro. Se na verdade essa lente ela não está funcionando de forma adequada, seria como por exemplo uma lente suja, você pode imaginar que entra menos informação visual dentro do tecido cerebral. Doutor Fernando, e agora a respeito desse estudo, quais são essas relações, não é? Por que exatamente um tratamento da catarata pode evitar uma demência, pode evitar um Alzheimer? Bom, vamos lá. Olha que interessante. Cerca de 2/3 do nosso cérebro trabalha com informação visual. E a gente também tem, obviamente, muita entrada de informação auditiva. Mas em relação à informação visual, olha o que esse estudo mostrou.
3.038 homens e mulheres com mais de 65 anos foram avaliados e observados, um estudo observacional, e 1.382 pacientes envolvidos nesse processo passaram pela cirurgia de catarata, melhorando a sua visão depois, né? Então, aqui a gente observa um olho sem catarata, um olho com catarata, mostrando que no meio do caminho onde você tem o cristalino, que é essa lente, ela está opaca, atrapalhando a entrada da informação luminosa. O resultado observado, quando se comparou os grupos, e foi um estudo observacional, o risco geral de demência 29% menor nos pacientes operados. Por que isso acontece? Qual que seria a explicação neurológica para isso? A pessoa que tem a informação visual de qualidade, ela vai ter um estímulo cerebral diário e contínuo muito melhor do que o indivíduo que tem restrições quanto à entrada de informação. E processar novos dados, desde informações como, por exemplo, o que é dia, o que é tarde, o que é noite, ou até mesmo o hábito da leitura, fica comprometido nessas pessoas. O que vai, na verdade, empobrecendo a entrada de dados dentro do próprio sistema nervoso central. Então, a explicação maior que é justamente relacionada com esse processo, porque o nosso cérebro funciona muito com imagens. E a mesma coisa, nós já observamos, existem dados científicos, que é a utilização, por exemplo, de aparelho auditivo, quando chega a meia-idade e as pessoas vão perdendo a capacidade de escutar direito. Se a gente empobrece o nosso cérebro com a entrada de informação, as conversas, elas nem sempre ficam muito completas, a gente não consegue prestar atenção em tudo que está à nossa volta e com isso, na verdade, você vai, entre aspas, como que atrofiando o órgão, porque você não oferece estímulo suficiente como antes. Muito bom, doutor Fernando. Então, na verdade, são os estímulos que mudam essa condição de evoluir ou não para a demência. E o senhor estava falando, eu estava lembrando justamente dessas questões da audição mesmo, que a gente já falou aqui algumas vezes. O quanto a falta de audição para um idoso, por exemplo, num almoço entre família, o idoso começa a ficar excluído. Porque ele não consegue ouvir direito as conversas, as pessoas estão rindo de uma piada que ele não conseguiu nem ouvir exatamente o que essa piada é, e isso vai causando uma frustração e vai ficando deprimido, e isso acaba desencadeando outras doenças. Então é importante que a gente pense dessa maneira, doutor, o quanto as coisas estão correlacionadas. Sim, porque você falou muito bem, você deu o exemplo do idoso num almoço, num jantar de família. Primeiro que ele vai precisar sentar perto da pessoa que ele quer conversar. Segunda coisa, se existe uma piada e todo mundo começa a rir, ele já teve um aprendizado em toda a vida que naquele momento, se ele ri também, ele está socialmente aceito. Mas, na verdade, ele não entendeu e perdeu o fio da meada. Então, você imagina isso a longo prazo, o que acontece? A pessoa começa a evitar contato social, muitas vezes ela não aprende ou não consegue pegar do meio ambiente todas as informações necessárias, e isso faz com que, na verdade, o desempenho cognitivo venha a ficar comprometido lá para frente. Em relação à questão visual, ficou evidente, né? Se tem catarata, enfim, precisa tratar, procurar um oftalmologista, fazer o diagnóstico e estabelecer o tratamento. Se precisa de um óculos ou de uma lente de contato, enfim, precisa usar. E em relação à parte auditiva, a gente aproveita o gancho aqui dessa conversa e dizer o seguinte, sem preconceito, porque o óculos, né, Elisa, ele pode ser fashion, bonito, então socialmente é mais fácil de ser aceito. Um aparelho auditivo, muitas vezes a gente ainda carrega um certo preconceito, eu não sei exatamente por quê, mas isso é um fato que existe, que deve ser quebrado, porque isso favorece que a gente tenha a vida muito mais longa e melhor. Doutor, esse assunto é tão bom que eu quero deixar aqui aberto para quem está assistindo, #correspondente médico. Por favor, dúvida em relação à catarata. A gente acabou acrescentando aqui as questões auditivas, um idoso ou uma pessoa jovem já com problema de audição. Qualquer que seja a sua dúvida, manda para a gente, porque por mais que o quadro esteja já terminando, a gente consegue trazer essa sua questão para outras edições e até ajudar outras pessoas. Mas, por enquanto, doutor Fernando, obrigada, viu, por mais um dia. Obrigado a você, Elisa. Pessoal, se cuidem e até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.